Olá! Para que um maquinário de máquina de costura, como este daqui, uma Singer Facilita a Prática, ou qualquer outro modelo de máquina de costura, funcione corretamente, existem regras básicas a serem seguidas para que o equipamento realmente funcione perfeitamente no seu trabalho de costura. Um dos primeiros pontos a serem verificados antes de iniciar o uso de um equipamento de máquina de costura é determinar a espessura e o tipo da agulha corretamente de acordo com o tipo de tecido que vai ser costurado no seu equipamento de máquina de costura. Outro detalhe muito importante e que é bastante comum usuários de máquinas de costura errarem é a colocação correta da agulha no seu maquinário. Um simples erro de colocação de agulha já vai levar o equipamento a um mau funcionamento. Outro detalhe bastante importante também, no momento que for fazer a passagem da linha no maquinário, é não esquecer de levantar o calcador. Esse procedimento de levantar o calcador faz com que o sistema de tensão da linha, aliviado, favorecendo a entrada da linha entre os discos de tensão. O aparelho de tensão também deve ser observado um ajuste correto no momento que for iniciar a costura. Como já comentei aqui várias vezes, dificilmente um maquinário de máquina de costura vai ter um ponto perfeito com a graduação no zero, ou em graduações muito excessivas, como 8 ou 9. Existem casos até que são utilizados este tipo de graduação, mas numa costura em geral, costuras básicas, a graduação de 2 a 5 é a mais utilizada. Essa variação fica de acordo com cada tipo de modelo de máquina e o tipo de tecido que está sendo costurado, para que realmente seu equipamento venha funcionar perfeitamente. Não se esqueça também de passar a linha na mola da caixa de bobina. Esse pequeno detalhe de esquecer de passar a linha neste canal da caixa de bobina também já leva o equipamento a ter um ponto ruim. Modelos de caixa de bobina de ferro também existe este mesmo local para percorrer a linha na mola da caixa de bobina. Praticamente qualquer modelo de máquina de costura existe uma mola para ser passada a linha da bobina para ter uma pequena tensão no funcionamento. A manutenção também, limpeza e lubrificação da região da caixa de bobina e lançadeira também é bastante importante. Já expliquei aqui no canal vários tipos de modelos de máquina, como deve ser feito esse procedimento. A lubrificação também do equipamento deve ser feito sempre utilizando óleos apropriados a seu equipamento. Jamais utilize óleos comestíveis para lubrificar um equipamento de máquina de costura. Inicialmente, usar óleo comestível pode até ter uma sensação de que a lubrificação ficou perfeita. Algumas horas depois, o seu equipamento estará travado. Os primeiros pontos é sempre importante fazer manualmente para confirmar que ficou tudo correto na passagem de linha, tanto superior como da bobina. Observe que no momento da laçada, a linha passa perfeitamente entre a caixa de bobina. O perfeito funcionamento de qualquer equipamento de máquina de costura segue como regra geral tudo o que comentei aqui. Agulha apropriada, colocação da agulha no lado certo, passagem de linha sempre com a alavanca do calcador levantada, ajuste do aparelho de tensão conforme o tipo do tecido e o seu trabalho de costura. Equipamento de máquina de costura, em geral, rejeita qualquer tipo de falha
na parte de manuseio, levando ao mau funcionamento e até mesmo quebrar algumas peças internas. Se tiver alguma dúvida do que eu comentei aqui, deixe sua pergunta aqui embaixo do vídeo. Obrigado e até a próxima videoaula.